Olá! Depois de muito pensar, decidi enviar algumas histórias que aconteceram comigo. Na minha opinião, elas não são fortes ou assustadoras, mas foram estranhas o suficiente para pensar que são experiências paranormais. A primeira história que quero contar aconteceu em 2020. Era final de ano, e meu padrasto estava internado porque havia sofrido um acidente. Segundo os médicos, ele estava fora de risco de vida. No entanto, uma coisa estranha aconteceu uma noite, quando sonhei com ele. No sonho, eu estava deitado na cama, e quando olhei pela janela, o vi parado do outro lado. Ele se despediu de mim com um sorriso e foi embora. Quando acordei na manhã seguinte, perguntei à minha irmã sobre ele, e ela me disse para não me preocupar porque ele estava bem e teria alta em breve. No entanto, ele morreu algumas horas depois desse sonho. Minha irmã e eu acreditamos que ele queria que sua família se despedisse dele, pois isso aconteceu durante a pandemia e, infelizmente, seus filhos não puderam vê-lo nos últimos dias no hospital. A segunda história aconteceu em 2021. Eram cerca de 5 da manhã e eu tinha ficado acordado até tarde conversando com um amigo, até que resolvi dormir. 2 horas depois, uma de minhas irmãs me acordou para contar que uma amiga minha havia morrido. Junto de meu padrasto, foi um dos momentos mais difíceis que já vivi. Eu me senti culpado porque não nos falávamos há alguns dias e senti como se tivéssemos um adeus pendente. O estranho é que naquele mesmo dia, depois de horas chorando, me tranquei no quarto e tentei dormir. Eu estava cansado e meus olhos estavam pesados, mas quando estava prestes a adormecer, ouvi uma voz de mulher chamando meu nome muito claramente. Abri os olhos imediatamente, apenas para descobrir que estava sozinho no quarto escuro. Tentei me convencer de que havia imaginado, devido às circunstâncias, mas às vezes gosto de pensar que foi minha amiga se despedindo de mim. A terceira e última história ocorreu há menos de um ano. Lembro-me daquela noite em que estava dormindo com minha sobrinha de 8 anos. Ela adormeceu cedo, mas eu fiquei acordado até de madrugada assistindo uma série. É importante mencionar que não temos animais de estimação e meu quarto fica ao lado do da minha irmã, que não estava em casa naquele horário. O resto dos quartos ficam do lado oposto, então minha sobrinha e eu éramos os únicos nesta parte da casa. Por volta das 5 da manhã, ouvi alguém saindo da cama no quarto da minha irmã. A princípio, não dei importância, mas assim que lembrei que não havia mais ninguém naquela casa, fiquei alerta. Ouvi passos avançando pela sala. Ouvi o som de sua porta se abrindo e passos vindo pelo corredor até minha porta. Fiquei com medo de pensar que quem quer que estivesse lá entraria no meu quarto. Pensando na minha sobrinha, senti um nó no estômago. Justamente quando pensei que aquela coisa iria entrar, o som parou. Levantei-me e fui imediatamente investigar, mas não havia ninguém lá. Não havia absolutamente nada. Meus pais nunca acreditaram em mim e me disseram que provavelmente eu tinha imaginado tudo. Há muito tempo, e estou falando de 8 anos, 2 amigos e eu, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Naquela época, porém, fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas Sean e eu ainda conversamos muito, e muitas vezes falamos um com o outro sobre essa história. Tínhamos 19 anos e, infelizmente, morávamos no estado de Nova Jersey. Onde morávamos havia muitas casas vazias e velhas, e no topo de uma estrada montanhosa, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais sabiam da existência da igreja. Ela ficava em uma estrada fechada e estava abandonada há muitos anos, papo de quase 100 anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou qual é o estado atual, já que moro na Flórida agora, mas James, Sean e eu, sendo o problema que éramos, surgimos com a ideia genial de levar um Ouija para a igreja tarde da noite. Estávamos em outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem ao Halloween. Sean tinha o tabuleiro Ouija em seu armário, então o levou. Eu já dirigia e tinha carro nessa época, então primeiro peguei James, depois Sean e fomos direto para a igreja. Como a estrada que subia a colina até a igreja estava literalmente bloqueada, tivemos que estacionar na beira da estrada e caminhar de lá. Seguimos a estrada morro acima até a igreja, usando primeiro uma lanterna.
para não exagerar e chamar a atenção, mas assim que chegamos no topo do morro, nós três ligamos as lanternas. A igreja era cercada por bosques em basicamente todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. O lugar já havia sido arrombado 1 milhão de vezes e estava repleto de pichações, então a grande porta da frente já estava um pouco entreaberta. 2 de nós quase morremos para abri-la por completo, porque ela estava encostando no chão. Uma vez lá dentro, naturalmente apenas olhamos ao redor com nossas lanternas para ter certeza de que não havia mais ninguém ali. Foi definitivamente assustador estar naquele lugar à noite. Sean montou o tabuleiro Ouija, depois tirou 3 velas de sua mochila, riu e disse que isso aumentaria a experiência. Ele colocou as 3 velas formando um triângulo ao redor do tabuleiro e, como estavam todas acesas, desligamos as lanternas. Agora a única luz em todo o lugar vinha das velas, criando uma vibração muito mais estranha e desconfortável. Realmente não conseguíamos ver mais do que 1 metro em todas as direções. Com isso começamos a brincar com o tabuleiro. Sean era quem falava a maior parte do tempo. Neste ponto, não consigo me lembrar exatamente o que ele disse, mas ele definitivamente fez as típicas perguntas clichês do tabuleiro Ouija. A prancheta começou a se mover e começamos a rir. Eu sabia que era um deles fazendo isso. Eu sinto que não é possível brincar com um tabuleiro Ouija com seus amigos sem que alguém o mova de brincadeira. Mesmo que eu não acreditasse nisso, quem quer que estivesse o movendo soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho, tipo craque, vindo do altar da igreja. A melhor maneira que eu poderia descrever é que parecia um grande pedaço de madeira se partindo ao meio. Foi alto e parecia que foi feito por alguém. Todos nós pulamos em reação e corremos para apontar as lanternas de nossos telefones na direção do altar. Não havia ninguém lá, até onde podíamos ver. Acho que os 2 ficaram tão assustados quanto eu depois disso, mas o lugar era velho e estava caindo aos pedaços, então alguns barulhos estranhos aqui e ali não pareciam tão loucos. Então continuamos. Todos nós nos revezamos fazendo perguntas, mas a prancheta não se movia mais. Acho que porque aquele som de crack assustou nós 3 e agora estávamos levando isso mais a sério. Isso continuou por algum tempo, até que outro som vindo da área do altar quebrou o silêncio novamente. Mas antes mesmo que tivéssemos tempo de acender nossas lanternas, algo caiu no tabuleiro, fazendo todos nós pularmos para trás. Era uma pedra do tamanho de um ovo. Nós 3 colocamos as mãos na prancheta há 2 segundos, e não havia como algum de nós ter feito isso. Nós 3 nos levantamos e saímos correndo da igreja, deixando o tabuleiro e as velas para trás. Descemos a colina correndo e voltamos para o meu carro, e temendo estar sendo perseguidos, não ficamos por ali. Isso nos levou de volta para a casa de James, onde ficamos sentados no carro por uma boa meia hora conversando, nos perguntando o que exatamente aconteceu naquele lugar. Sean é muito religioso e supersticioso. Ele estava confiante de que havíamos alcançado algum tipo de espírito. Eu realmente não acredito em nada disso. Acredito que havia mais alguém na igreja conosco, o que considero igualmente assustador e até mais do que um espírito. Sean voltou à igreja no dia seguinte com James para pegar seu tabuleiro de volta e, para tornar as coisas ainda mais estranhas, o tabuleiro não estava, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando perceberam da entrada que faltava o tabuleiro, decidiram sair imediatamente. Esta ainda continua a ser a experiência mais assustadora da minha vida. Em novembro de 2019, comecei a trabalhar em uma loja de autoatendimento na Cidade do México. Meu turno era de 9 horas. Eu entrava às 11 da noite e saía às 8 da manhã do dia seguinte. Desde o meu primeiro dia, pude sentir uma vibração muito estranha na loja. Para ser sincero, tinha medo de passar as noites na adega, mesmo não estando sozinho. No total, 6 pessoas trabalhavam no turno noturno. Aos poucos fui conhecendo meus companheiros e acabamos nos tornando bons amigos. Por volta de 1 ou 2 da manhã, tínhamos 1 hora livre para jantar. Todos nos encontrávamos na sala de jantar. Tínhamos o hábito de contar histórias enquanto aquecíamos a comida.
Geralmente eram histórias de familiares. No meio dessas conversas, o responsável pelo turno nos contou que na loja, mais concretamente na zona dos laticínios, apareceu uma criança para ele. Alguns dos meus colegas ouviram o choro de uma mulher e até viram a sombra daquela criança andando pelos corredores. Durante um mês tudo correu normalmente e, posteriormente, algumas coisas começaram a acontecer. Nesse turno, tocamos música nos alto-falantes para aliviar nosso trabalho. Numa daquelas noites, enquanto arrumávamos as caixas, alguém começou a mexer no volume da música. Até mudaram de música várias vezes. Começamos a brincar que os espíritos não gostavam da nossa música, mas a partir daquele momento as coisas pioraram. Começamos a ver sombras passando pelos corredores e coisas caindo do nada da prateleira. Várias vezes pedimos ao gerente que nos deixasse ver o que as câmeras de segurança haviam capturado, mas ele sempre recusou. Quando a pandemia começou, muitas coisas mudaram no meu trabalho. Para começar, não podíamos mais sair para comer juntos. Tínhamos que sair um por um para evitar o contágio. Uma noite, quando Marcos, um dos meus colegas, voltava do horário de jantar, nos contou que uma voz estava sendo ouvida na adega pedindo ajuda. Era a voz de uma mulher. Ela estava batendo nas paredes desesperadamente, implorando para sair. Como contexto, devo dizer-vos que esta adega estava sempre trancada. Lá guardávamos alguns medicamentos controlados e produtos muito caros, mas de fato podíamos ouvi-la. De alguma forma havia alguém dentro do armazém. Todos podíamos ouvi-la batendo o corpo contra as paredes. Os barulhos que essa mulher fazia estavam ficando cada vez mais altos, e ainda assim, pela janela da porta, podíamos ver que não havia absolutamente ninguém ali. Nas semanas seguintes, esses ruídos não pararam. Seus gritos, seus apelos tornaram-se cada vez mais intensos, e toda vez que tentávamos gravar não tinha nada no áudio. Eles se tornaram uma coisa cotidiana. A única coisa que nos manteve calmos foi que não podíamos ver nada lá dentro e que a porta estava trancada. O que quer que estivesse lá à noite não poderia sair de lá. Uma noite estávamos todos arrumando a mercadoria que acabara de chegar. David e Pablo avançaram com algumas caixas. Eles avançaram em direção ao fundo onde ficavam os laticínios. Não demorou muito para que eles voltassem. Eles pareciam muito pálidos e não conseguiam parar de tremer. Perguntamos a eles o que havia acontecido. Eles não paravam de repetir. Nós vimos, nós vimos. Aparentemente eles estavam falando sobre o garoto, o famoso garoto local. Disseram que ele havia passado por eles a poucos metros de distância, que corria pelos corredores e que parecia estar brincando, que parecia uma criança de verdade. Fomos todos ver o que estava acontecendo. A essa altura já acreditávamos que tudo o que ali acontecia era real, mas felizmente não vimos ninguém. Durante dias, todos ficamos com medo de que ele aparecesse para nós também, que não fossem mais apenas os gritos daquela mulher. Uma noite, por volta das 2 da manhã, saí para jantar. Eu estava tão cansado que preferia aproveitar o tempo para dormir. A área de jantar era muito pequena, mal cabiam algumas mesas. Apaguei a luz e fechei a porta para que ninguém pudesse me incomodar. Coloquei um alarme e adormeci lentamente. De repente, fui acordado pelo som de risadas. Tenho certeza de que ouvi a voz de uma criança. O som vinha do outro lado da porta. Não quis olhar para fora, orei e tentei voltar a dormir. Naquele momento senti alguém tocar minha perna direita. Era uma mão pequena. Sua pele parecia diferente. Parecia que tinha me queimado. Acordei com medo. Da melhor maneira que pude, saí da sala de jantar caminhando como se nada tivesse acontecido. Poucos minutos depois, verifiquei minha perna, e ela tinha uma mancha vermelha, como se alguém tivesse me batido com muita força. Algumas semanas depois, ouvi um amigo do trabalho dizer que também sentiu o toque de mãozinhas, mas foi nos ombros. Havia uma marca vermelha, idêntica à que eu tinha na minha perna. Alguns dias depois, eles nos transferiram para o turno diurno. Saí daquele emprego alguns meses depois, e agora não tenho mais contato com os amigos que fiz lá. Muito em breve espero entrar no exército, e já estou ansioso pelo que verei nas florestas à noite. Meus anos de faculdade foram alguns dos melhores anos da minha vida. Não me entenda mal, estou muito feliz com a vida que vivo, mas minhas lembranças desses 4 anos são eternas.
Eu fui para uma faculdade na praia. Nosso campus estava literalmente na água. Esta história se passa enquanto eu estava fazendo o juramento. Se você não sabe, isso é basicamente um semestre completo de iniciação para todos que receberam propostas para a fraternidade naquele semestre. De qualquer forma, era a última semana de juramento antes de nos tornarmos oficialmente irmãos. Normalmente, esta é a semana em que a fraternidade eleva as coisas para outro nível, por assim dizer. Para nós era comum que em algum momento da última semana teríamos que passar pelo desafio da praia. Aqui está o que aconteceria. Os irmãos conduziriam toda a nossa turma cerca de 25 quilômetros costa abaixo, na noite de sexta-feira. Então teríamos 1 hora para terminar um enorme barril cheio de Deus sabe o quê. Depois eles nos levavam até a praia, amarravam todos os nossos pulsos, nos vendavam, pegavam nossos telefones, relógios e sapatos e nos deixavam lá. Teríamos até o nascer do sol para voltar para casa, caso contrário seríamos todos expulsos. Para ser totalmente honesto com você, eu estava muito nervoso antes disso, mas não havia realmente nada que eu pudesse fazer. Não havia nada que qualquer um de nós pudesse fazer, na verdade. Lembro-me de estar estranhamente frio naquela noite, mas a emoção de me tornar um irmão e finalmente acabar com toda essa bobagem foi eletrizante. Os barris eram a parte fácil. A essa altura, estávamos bastante confortáveis em dividir o álcool. Éramos 15. Depois de nos amarrar, os irmãos vendaram os nossos olhos, menos Mark, que estava bem na frente da fila. Ele deveria ser nossos olhos. Essa seria toda a ajuda que teríamos. Nosso administrador era um mexicano grande chamado Luiz, mas ele insistiu que todos o chamássemos de Los Pollos, como o restaurante de Breaking Bad. Ele era um cara estranho. Ele descreveu as regras para nós uma última vez, depois se juntou ao resto dos irmãos e foi embora. Estávamos agora sozinhos. Não vou citar os nomes de todos, mas meus amigos mais próximos eram Mark, Thomas, Jackson e Vikram. Eu estava bem no final da fila e Thomas estava bem na minha frente. Começamos a caminhar com Mark nos guiando. Foi um inferno. Sem nossos telefones, não havia como saber quanto terreno estávamos percorrendo ou quanto tempo ainda nos restava. Tudo o que podíamos fazer era continuar andando. No início tentamos animar o clima conversando e contando piadas, mas acabou ficando cansativo. Depois do que chamarei de 3 horas de caminhada, caminhávamos em completo silêncio, com paradas ocasionais para alguém vomitar. Comecei a me dissociar. Até os sons do oceano silenciaram enquanto eu caminhava, preso dentro da minha própria cabeça. Estava completamente silencioso. De repente senti um forte puxão na corda em volta dos meus pulsos. Então dei alguns passos largos à frente e parei, presumindo que Thomas tivesse caído. Thomas era um pouco mais desajeitado do que a maioria, então esse tipo de coisa não era muito surpreendente. Eu realmente não tinha força nem energia para perguntar se ele estava bem, então apenas esperei. Devo ter ficado ali como uma estátua por 1 minuto inteiro. Algo parecia errado. Eu estava prestes a dizer alguma coisa quando a corda em volta dos meus pulsos foi esticada novamente. Voltei a andar, satisfeito por Thomas não ter desmaiado. A jornada foi retomada e eu voltei à minha fase de desconexão, sentindo-me péssimo. Rezei para que estivéssemos nos aproximando da reta final. Nós tínhamos que estar. Só então dei o que deve ter sido o meu passo 10.000, mas algo estava diferente. Em vez de bater na areia úmida, meu pé bateu na inconfundível camada fina de água do oceano. Dei mais alguns passos e a água ficou mais profunda, chegando até meus tornozelos. Eu estava confuso. Por que Mark nos levaria para a água? A corda ficou esticada novamente, o que significava que Thomas e todos os outros na minha frente continuavam a andar. Então fiz o mesmo. Imaginei que alguém precisava lavar os pés por qualquer motivo. Se ninguém mais estivesse reclamando, eu definitivamente também não iria. A água permaneceu na altura do tornozelo por um tempo, avançando e recuando com o balanço das ondas. Só então, porém, senti a água começar a subir novamente, até ficar confortavelmente em volta das minhas canelas. Mark definitivamente estava brincando com a gente, e eu não conseguia entender o porquê. A água só iria nos atrasar. Segundos depois, comecei a captar um som fraco à distância. Prestei atenção e comecei a reconhecê-lo. Era o som de um motor de barco em marcha lenta.
À medida que continuávamos a andar, o zumbido do motor ficava cada vez mais alto, significando que ele estava se aproximando ou estávamos se aproximando dele. Eu estava começando a ficar muito desconfortável. A água estava quase na altura dos meus joelhos neste momento, então finalmente quebrei o silêncio. Pessoal, o que diabos estamos fazendo na água? Esperei, confuso sobre por que ninguém estava me respondendo. Pessoal, perguntei novamente com uma voz mais preocupada. Nada ainda. Pude sentir o pânico começando a se instalar. De repente, minha cegueira foi sufocante para mim. Eu tinha que olhar em volta. Estendi os pulsos em direção aos olhos na tentativa de desfazer a venda. Ao fazer isso, a corda foi puxada, forçando meus braços para baixo. Rapidamente mergulhei a cabeça na direção dos dedos, desfazendo a venda antes que a corda pudesse ser puxada. Para meu horror, não era Thomas quem me guiava. Em vez disso, me vi olhando para um homem aleatório de meia-idade, segurando a ponta desgastada da corda amarrada em meus pulsos. Olhei em choque para a corda cortada em sua mão, e foi então que percebi o que havia causado o corte. Uma faca de cozinha longa e enferrujada estava em sua mão esquerda. Atrás dele havia um barco balançando na água, e pude distinguir mais 3 pessoas elevando-se a bordo. Eu gritei e antes que ele tivesse a chance de reagir, tirei um pé da água e chutei seu peito com toda a força que pude reunir. Felizmente a corda se soltou de suas mãos. Ele agarrou minha camisa enquanto caía, mas o tecido rasgou por inteiro. Ele gritou comigo, mas eu já estava me movendo o mais rápido que podia em direção à terra firme, com meus pulsos ainda amarrados. Alguns segundos se passaram antes que eu ouvisse um barulho mais distante. Alguém havia saltado do barco. Eu não olhei para trás, apenas continuei correndo. Eu estava a meio caminho da areia quando algo passou zunindo bem perto da minha cabeça. Era a faca. Fiquei em choque total. Cheguei a um ponto da areia e pela primeira vez olhei para trás. Havia 2 homens na água e 2 no barco. Eles não estavam mais me perseguindo, apenas olhando em minha direção. Não perdi nem mais um segundo. Corri e cheguei à rua. A essa altura, já havia passado do nascer do sol, mas minha fraternidade era a última coisa em que eu pensava. Fiz sinal para o carro mais próximo e, depois de implorar para usar seu telefone, liguei para a polícia. Não adiantou. Quando os policiais apareceram, os 4 homens já haviam partido. Menti para a polícia sobre o que aconteceu, preocupado com as repercussões para a fraternidade. Não recebi xingamentos dos meus irmãos de fraternidade. Na verdade, eles ficaram mais chateados com Mark por não perceber o que tinha acontecido, mesmo ele jurando que não ouviu nada. Depois disso, me tornei irmão e as coisas voltaram ao normal. Bem, algumas semanas depois, alguns rapazes e eu estávamos na praia, atrás da casa, quando Jackson notou algo ao longe. Havia um pedaço de pau saindo da areia e amarrado a essa madeira estava o pedaço de pano branco que havia sido rasgado da minha camiseta. O desenho do bastão era inconfundível. Era minha camisa. Até hoje não tenho ideia de como eles sabiam em qual fraternidade eu estava. Meus irmãos acham que podem ter me reconhecido por aí, mas tenho uma teoria mais sinistra. Acho muito possível que eles soubessem que nossa fraternidade nos enviaria à praia naquela noite, indefesos e vendados. Acho que eles poderiam muito bem ter planejado tudo em torno dessa tradição estúpida, atacando e sequestrando quem pudessem, para fazer se sabe lá o quê. Tive o azar de ser o último na fila, o que ainda me dá arrepios até hoje. Ainda me pergunto o que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse entrado naquele barco. A polícia, como sempre, foi meio inútil. Já se passaram alguns anos e eles nunca encontraram nada. Meu nome é Susana e há aproximadamente 10 anos nos mudamos para um bairro muito antigo na minha cidade. Naquela época, meu filho era muito pequeno, tinha entre 8 a 11 meses. A casa que alugamos tinha 3 níveis. Vivíamos no nível intermediário. O banheiro ficava fora da casa, mas no mesmo nível e a casa estava dividida em 3 cômodos contínuos ao longo de sua extensão. No primeiro quarto dormimos meu marido, meu filho e eu. O cômodo do meio funcionava como cozinha e sala de jantar, e minha mãe dormia no terceiro cômodo. Quando soubemos que meu filho estava a caminho,
Uma das primeiras coisas que compramos foi um móvel especialmente para ele, feito em madeira de pinho, com altura aproximada de 1,20 m, dividido entre várias gavetas e um compartimento para pendurar roupas. Naquela época, eu também tinha uma cadela chamada Amora, uma poodle francesa que era inseparável, e vivia ao meu lado. Quando fomos morar lá, tudo corria normalmente, mas alguns meses depois as coisas começaram a acontecer. Os móveis do meu filho ficavam aos pés da cama onde dormíamos, talvez a 1 metro de distância. Meu marido ia trabalhar muito cedo, por volta das 5 ou 6 da manhã, e eu não estava trabalhando porque me dedicava a cuidar do nosso filho. Comecei a perceber que, quando ele ia trabalhar, eu ficava com muito sono e só acordava depois das 10 da manhã, quando minha mãe também já tinha ido trabalhar. Mesmo que minha mãe aparecesse para se despedir de mim, o sono era tão profundo que eu mal respondia ou me levantava, devido ao cansaço. Depois disso, semanas depois, comecei a notar que a sonolência e o peso ficavam ainda maiores depois que meu marido saía para trabalhar. Eu tinha que ir ao banheiro ou fazer outras coisas antes que ele saísse de casa, como trocar a fralda do meu filho ou preparar uma mamadeira para ele. Tinha que fazer tudo isso muito rapidamente antes que meu marido fosse para o trabalho. Certa vez ele saiu e eu estava escovando meus dentes. Nos despedimos e quando ele saiu, lembro que o sono foi tão intenso que adormeci no banheiro. Não lembro como, só sei que minha cachorra latiu e me acordou. Naquele momento reagi e fui para a cama, pois ainda estava com bastante sono e mal conseguia andar. Até meus olhos se fechavam enquanto eu caminhava. Em outra ocasião me ocorreu despedir-me do meu marido na entrada, mas depois de fechar a porta não pude voltar para o meu quarto devido ao sono intenso. Lembro que adormeci em pé por alguns segundos, encostada na parede antes de dormir no chão. Esses eventos tornaram-se mais frequentes, o que me assustou um pouco, mas acabei normalizando-os, acreditando que era apenas cansaço e não lhes dava muita importância, apesar de acontecerem diariamente. Aí começaram a ocorrer episódios que até hoje não tenho certeza se foram sonhos, porque depois que meu marido saía e fechava a porta, eu dormia profundamente. Então comecei a sentir o que é conhecido como paralisia do sono, ou seja, não conseguia me mover, por mais que quisesse, só conseguia abrir os olhos. A primeira vez que isso aconteceu comigo, eu tinha o hábito de dormir de frente para a parede, na direção do meu filho. Naquele dia, senti como se algo estivesse no quarto, se aproximando da cama, mas era impossível eu gritar para acordar ou até mesmo me virar. Quando minha mãe veio se despedir, de alguma forma eu consegui me mexer e agradeci por ela ter me acordado, eu ainda não tinha noção que era paralisia. Isso aconteceu comigo por 2 dias. No terceiro, conforme o fenômeno se repetia, optei por colocar meu filho na minha frente e abraçá-lo, e meu cachorro entre meus pés. Essa coisa de deitar na cama para dormir tinha que ser feita antes do meu marido sair de casa, porque senão, onde quer que eu estivesse, eu adormecia. Com o passar dos dias, a situação só piorou. Numa daquelas manhãs daquele sonho intenso e estranho, resolvi deitar de bruços. A mesma rotina se repetiu com a paralisia, porém desta vez as coisas foram longe demais. Enquanto estava naquele estado desprotegida, pude ver com os olhos entreabertos como uma mão negra e peluda, perturbadoramente extensa e com unhas muito compridas, grossas e sujas, saía da mobília do meu filho. Vi como a porta do móvel se abriu aos poucos e essa mão começou a se estender na direção do meu filho, que estava deitado ao meu lado. Comecei a me mover, com vontade de gritar, mas meu corpo ficou completamente paralisado. Agora, embora muitos acreditem que essa coisa de paralisia tenha uma explicação lógica, aconteceu algo que apagou essa ideia da minha cabeça, porque minha cadela, que também estava lá, sentiu alguma coisa, porque quando a mão chegou na cama, minha cadela acordou e latiu, o que me acordou e me fez reagir, e naquele momento, quando eu consegui abrir os olhos, a mão desapareceu e minha cachorra se acalmou. Tentei reorganizar os móveis na esperança de não sentir mais aquele horror, mas sempre resultava na mão ainda saindo pela porta do armário em direção à cama. Contei ao meu marido e à minha mãe o que estava acontecendo comigo, mas eles realmente não acreditaram em mim, então optei por acreditar que eram sonhos e que era minha própria preguiça que me deixava com tanto sono. Como se não bastasse tudo isso,
Uma madrugada fui acordada por barulhos no telhado. Como mencionei, a casa tinha 3 níveis, mas a parte superior metade era pátio e na outra havia uma casa alugada. O perturbador foi que comecei a ouvir um cavalo, o som de um cavalo trotando. Quando acordei com o barulho, a princípio pensei que fosse minha imaginação. Então tentei voltar a dormir, mas o barulho continuou. Então me levantei e prestei atenção. Na verdade, ouvia-se o trote de um cavalo e como se fosse o som de muitas vassouras passando no telhado. Acordei meu marido, mas ele não acreditou e voltou a dormir, dizendo que eram apenas os vizinhos barulhentos fazendo barulho. Queria acreditar nele e por isso não dei muita importância. No dia seguinte, enquanto meu marido se preparava para o trabalho, conversamos sobre o assunto e combinamos que ele conversaria com o dono da casa para que ele, por sua vez, falasse com os inquilinos de cima, já que era chato ouvir aqueles barulhos durante a noite. Quando ele voltou, ele me disse que, de fato, ao sair de casa, havia encontrado vassouras espalhadas, eram apenas 3 ou 4, e estavam espalhadas no andar de baixo, sendo somente os cabos. Isso me fez pensar que, talvez, pelo tempo e pelo estado de sonolência em que me encontrava, eu tivesse ouvido errado. Porém, meu marido foi conversar com o zelador e, quando voltou, me contou algo surpreendente. O zelador disse-lhe que lhe tinha parecido muito estranho que fôssemos os primeiros inquilinos a não reclamar, pois já estávamos lá há vários meses e que os outros inquilinos não duravam nem um mês sem reclamar do lugar. Ele contou que era comum surgirem furtos naquele lugar e muitas vezes saíram brigas por cobertores roubados do varal. Além disso, ele disse que há algum tempo, uma senhora que praticava bruxaria tinha alugado o mesmo quarto em que dormíamos para realizar os seus rituais e que, curiosamente, ela tinha morrido nesse mesmo quarto. Além disso, ele nos mencionou que também havia morrido uma criança pequena que caiu do 3º andar e que coisas estranhas estavam realmente acontecendo naquela casa. O fim da linha foi quando um dia meu marido acordou para ir trabalhar. Mesmo cansada, me levantei com ele. Caminhamos em direção à porta do quarto e juro por tudo que vimos alguém passar pelo corredor. Era uma mulher magra, com o cabelo todo branco, vestida com roupas normais do dia a dia. Eu poderia muito bem dizer que era minha mãe. No entanto, o cabelo dela nessa época era rosa. Definitivamente não era ela. Assustados, eu e meu marido procuramos ela pela casa, mas não encontramos nada, não era uma pessoa em carne e osso. Obriguei meu marido a perguntar ao zelador como era a mulher que morreu naquele local. E como eu já imaginava, a descrição bateu em tudo, até na maneira de se vestir. 2 semanas depois nos mudamos. E nessas 2 semanas continuei tendo às vezes experiências que mencionei anteriormente. Já na casa nova, minha tia levou um padre para abençoar o local. E nada, nem sequer um pesadelo eu tive naquele lugar enquanto morei lá. Isso aconteceu comigo há cerca de 1 ano, e é por isso que estou escrevendo sobre isso agora. Sou um estudante universitário de 20 anos que estava prestes a ingressar em uma fraternidade em meu campus. Por razões de privacidade, pouparei alguns detalhes, mas esta noite em particular foi minha iniciação, ou seja, a noite em que eu e minha turma de 20 alunos nos tornaríamos oficialmente irmãos da fraternidade. Durante o processo de adesão, que dura alguns meses, os irmãos nos obrigavam a fazer coisas estranhas, como nos vendar e nos levar a lugares estranhos, você sabe, trotes típicos. Esta foi uma daquelas noites. Fomos vendados e saímos da fraternidade por volta das 23 horas. Os irmãos pegaram nossos telefones e nos levaram a um local misterioso, divididos entre 2 carros diferentes, para garantir que todos chegássemos lá. No caminho, eles nos fizeram tentar memorizar uma música brega, enquanto ela tocava no volume máximo, sempre com os olhos vendados. Acho que era obrigatório nesse trote. De qualquer forma, depois de cerca de 20 minutos dirigindo, o carro parou e ouvi as portas se abrirem. Senti uma mão agarrar meu braço e silenciosamente me tirar do carro. Caminhamos provavelmente 70 metros, onde me disseram para sentar e ficar quieto. Eu estava sentado na grama, então presumi que estávamos em um campo ou algo assim.
Também percebi que estava sentado perto das pessoas porque as ouvi se sentarem e também ouvi os irmãos mandando cada um deles ficar quieto. Depois de um minuto sentado em silêncio, ouvi uma voz falar com todos nós, dizendo um monte de coisas relacionadas à fraternidade, mas principalmente sobre como éramos considerados dignos de nos tornarmos parte da Irmandade. Então, ao longo de cerca de 40 minutos, fiquei sentado em silêncio, ocasionalmente ouvindo o som de passos e movimentos ao meu redor. Imaginei que eles poderiam estar realizando as etapas finais da iniciação com cada pessoa individualmente, como afastá-las para conversar em particular. Eu não tinha certeza, mas estar com os olhos vendados significava que eu estava apenas entregue à minha imaginação. Houve um tempo, porém, em que os passos foram embora e tudo o que me restou foram os sons de grilos e folhas por causa do vento. Comecei a ficar desconfortável. Já fazia uns bons 20 minutos que eu estava sentado ali em silêncio. Então, de repente, finalmente ouvi os passos de um dos irmãos vindo em minha direção e senti uma mão agarrar meu pulso e me levar embora. Ele não disse sequer uma palavra, e nem eu. Eu só queria acabar logo com isso para poder tirar aquela venda estúpida. Enquanto caminhávamos, pude perceber que estávamos andando por uma floresta, quando senti galhos e arbustos raspando em meu corpo. Estávamos caminhando por algum tempo, e a certa altura, a venda tornou-se muito desconfortável em volta dos meus olhos. Eu disse isso a ele, e perguntei se poderíamos parar por um segundo para que eu pudesse ajustá-la. Ele parou e me soltou. Enquanto eu estava ali, esfregando os olhos por baixo da venda, ouvi uma voz profunda dizer: "Tire isso." Hesitei por um segundo sem saber o que dizer. Sua voz me confundiu, pois não parecia uma voz que eu reconhecesse. Atirei e fui recebido por algo que eu não imaginava. Eu estava cara a cara com um cara alto, vestido todo de preto, usando uma máscara V de vingança. Pulei para trás. Uma parte de mim pensou que isso era apenas uma brincadeira de trote. Mas antes que uma palavra pudesse escapar da minha boca, ele se lançou sobre mim, gritando que iria me levar com ele. Lutamos no chão e percebi que ele estava tentando me sufocar. Com todas as minhas forças, o joguei para longe de mim. Levantei-me e corri na direção oposta, usando nada além do luar para guiar meu caminho de volta. Meu coração batia 1 milhão de vezes por minuto e eu ficava olhando para trás, temendo que ele estivesse me seguindo. Por fim, ouvi pessoas gritando meu nome e quase bati de frente com um dos irmãos da fraternidade. Eu disse a ele, em palavras confusas e quebradas, que um cara qualquer usando uma máscara me levou para a floresta e tentou lutar comigo. Mas antes que eu pudesse avisá-los mais, 5 ou 6 deles passaram correndo por mim com lanternas indo procurar o cara. Um deles ficou comigo para me acalmar e me levar de volta para um lugar seguro. Quando saímos da floresta, percebi que estávamos em um quintal, provavelmente na casa de um dos irmãos. Vi quase toda a fraternidade parada na varanda, olhando para nós em estado de choque. Eu perguntei a eles o que diabos estava acontecendo. Disseram que, como estava escuro e eu era o último da fila, o irmão que deveria me acompanhar de alguma forma não percebeu que eu estava ali e se esqueceu completamente de mim. Eles disseram que alguns minutos depois um deles pensou ter visto um movimento na floresta, mais ou menos na mesma hora em que perceberam que eu não estava no meu grupo. Fiquei tão assustado que não consegui nem ficar chateado com isso. Nenhum deles sabia quem era aquele homem. Pouco depois, lanternas surgiram das árvores e eu as vi correndo em nossa direção. Eles disseram a todos para saírem de lá e voltarem para o campus imediatamente. Eles trancaram a casa e um deles telefonou para a polícia. Durante toda a viagem de volta, fui bombardeado com perguntas e respondi-lhes o melhor que pude, com a mente ainda acelerada. Eu me perguntei de onde aquele homem veio, por que ele estava usando uma máscara e aonde ele poderia estar me levando. Inventei cenários na minha cabeça. Poderia ter sido um irmão de uma fraternidade rival tentando nos assustar, mas infelizmente não era isso. Só descobri no dia seguinte, quando um dos irmãos que correu atrás dele me contou o que encontraram naquela floresta. E o que encontraram não foi o que eu esperava. Enquanto corriam, viram uma luz ao longe. Eles ficaram em silêncio e, ao se aproximarem, perceberam que era uma fogueira no meio de uma clareira. Ao redor do fogo havia várias pessoas vestidas de preto e usando máscaras brancas de vingança, cantando e jogando coisas no fogo.
Em algum momento, todos os homens mascarados se viraram e os encararam. Eles congelaram e, como algo saído de um filme de terror, os mascarados de repente começaram a correr na direção deles. Eles fugiram e voltaram, onde disseram a todos para saírem e chamarem a polícia. Parece que de alguma forma entramos em algum tipo de ritual. Não consegui dormir por muitas noites e tentei o meu melhor para livrar minha mente da situação. Num canto esquecido do mundo, onde os caminhos se entrelaçam como os destinos daqueles que os percorrem, jaz uma encruzilhada misteriosa. Chamam-na de Cruz do Menino, uma junção de estradas onde, reza a lenda, a alma de um pequeno se perdeu entre os vivos e os mortos. É sobre esse lugar, entre suspiros do vento e murmúrios das sombras, que nosso relato se desenrola. Meu nome é João Ricardo, mas todos me chamam de Joca. Há mais de 20 anos, cruzo as estradas do nosso grande país ao volante do meu caminhão, um Scania velho, mas confiável. Conheço cada parada, cada lanchonete de beira de estrada, e até então pensava conhecer todas as histórias que meus velhos olhos poderiam testemunhar. Mas foi na noite de uma sexta-feira, 13, sob um céu sem estrelas e um manto de neblina, que me deparei com a Cruz do Menino, um lugar que mudaria para sempre a maneira como vejo as estradas que percorro. Sempre fui um homem prático. Não me deixava levar por superstições ou histórias de assombrações que os colegas adoram contar para assustar os novatos. No entanto, naquela noite, tudo o que eu acreditava ou desacreditava foi posto à prova. Eu estava dirigindo há horas, tentando chegar ao destino antes que o dia clareasse, pois tinha uma entrega urgente em uma cidade próxima. O GPS havia parado de funcionar logo após eu tomar um atalho sugerido por um amigo, que prometeu cortar boa parte do meu caminho. Siga sempre em frente, Joca. Quando passar por uma grande árvore solitária à beira da estrada, você está perto. Foram as instruções que recebia. A estrada estava inusualmente deserta e o silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. O único som era o ronco do motor e o ocasional sibilar do vento, que parecia sussurrar algo indecifrável. Basta ser uma noite sem lua para que tudo pareça um filme de terror, pensei, tentando afastar o desconforto que começava a se instalar. Quando finalmente avistei a árvore solitária, uma figura pálida e pequena emergiu da névoa à beira da estrada. Era um garoto, não mais de 6 anos, vestindo roupas simples e desgastadas. Ele estava parado, olhando diretamente para o caminho como se esperasse algo ou alguém. Instintivamente pisei no freio. Meu coração batia contra o peito como se quisesse escapar. Que diabos faz uma criança sozinha numa estrada dessas a esta hora? Questionei em voz alta, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Abri a porta do caminhão e gritei para o menino. Ei, garoto, você está perdido? Onde estão seus pais? Ele não respondeu. Apenas me olhou com seus olhos grandes e tristes, e por um momento pensei ver uma sombra se movendo rapidamente atrás dele. Sacudi a cabeça, tentando clarear minha visão. Deve ser o cansaço, murmurei. Com cautela, me aproximei do garoto, notando que ele segurava algo firmemente contra o peito. Era um carrinho de brinquedo, desses bem antigos, de lata. Você precisa de ajuda? Perguntei novamente, mantendo uma distância segura. Ele finalmente se moveu, apontando para a direção da encruzilhada, e então, para minha surpresa, começou a caminhar em direção a ela. Senti que algo não estava certo, mas uma parte de mim precisava saber mais. Segui-o lentamente com o caminhão, observando enquanto ele parava bem no meio da Cruz do Menino. O vento aumentou, uivando como se carregasse os gritos de 1000 almas perdidas. O garoto se virou para mim, seus olhos brilhando com uma luz não natural. Você pode me levar para casa? Sua voz era um sussurro, mas de alguma forma cortava o barulho do vento. Era um pedido simples, mas cada palavra parecia carregar o peso de um eterno desespero. Claro, respondi, embora cada fibra do meu ser gritasse para entrar no caminhão e dirigir até a luz do dia. Ele subiu na cabine, e assim que fechou a porta, uma sensação de frio tomou conta do ambiente. Dirigi em silêncio, seguindo suas indicações. Cada curva parecia nos levar mais para dentro de um mundo que eu não reconhecia, mais escuro, mais sombrio. Após o que pareceu uma eternidade, ele pediu para parar. Estávamos em frente a um antigo cemitério, cujos portões pareciam ranger em um convite macabro. É aqui, ele disse, saindo do caminhão e desaparecendo entre as sombras dos túmulos. Fiquei ali sozinho e tremendo, perguntando-me se deveria seguir o menino ou voltar para a segurança do meu caminhão.
mas a curiosidade era forte demais. Eu precisava ver, precisava saber. Caminhei em direção ao portão enferrujado do cemitério, cujos gemidos metálicos pareciam sussurrar meu nome ao vento frio que atravessava as grades. Meu coração batia forte e minha respiração se tornava cada vez mais pesada à medida que eu adentrava aquele território de esquecimento e morte. A neblina se espessava ao redor, como se tentasse ocultar os segredos ali enterrados. A luz fraca do meu lanternim mal iluminava o caminho, e as sombras das lápides se contorciam, formando figuras grotescas à minha volta. Isso não pode ser real, sussurrei para mim mesmo, tentando manter o medo sob controle. No entanto, a realidade pouco importava. O que eu sentia era mais forte do que qualquer lógica ou razão. Pisando com cuidado sobre o solo irregular, segui os pequenos rastros do garoto que se perdiam entre os túmulos. Meus ouvidos captavam cada som, o uivo do vento, o ranger de galhos secos e, de vez em quando, um sussurro quase imperceptível que me fazia parar e olhar em volta, esperando ver algo ou alguém por trás de mim. Cheguei a uma parte mais antiga do cemitério, onde as lápides eram mais erodidas pelo tempo, quase ilegíveis. Foi então que vi o garoto novamente. Ele estava de pé, ao lado de uma pequena sepultura que parecia tão velha quanto as lendas que envolviam aquela encruzilhada. O carrinho de lata estava agora sobre o túmulo, como uma oferenda. "Por que você me trouxe aqui?" perguntei, minha voz tremendo tanto quanto meu corpo. Ele se virou para mim, seus olhos penetrantes refletindo uma tristeza que nenhum ser vivo deveria carregar. "É onde eu descanso", disse ele simplesmente. "Mas eu não consigo encontrar paz. Todos os anos, nesta mesma noite, eu volto, esperando que alguém possa me ajudar a cruzar para onde eu deveria estar." A revelação me gelou até os ossos. "Como posso ajudá-lo?" indaguei, embora parte de mim quisesse apenas correr dali para nunca mais voltar. "Escute minha história", respondeu ele. E assim, em meio ao silêncio sufocante, entre o sussurrar dos fantasmas do passado, ele começou a contar. Falou de sua vida, breve e cheia de dificuldades, de como morreu tragicamente perto daquela encruzilhada, perdido e sozinho, sem ninguém para chorar sua partida. E de como sua alma não conseguia deixar este mundo, amarrada ao local de sua morte por laços invisíveis de dor e arrependimento. Ouvir suas palavras era como sentir cada batida de seu coração desesperado. E enquanto ele falava, uma transformação ocorria. A área ao redor começou a se iluminar suavemente, como se a luz das estrelas estivesse finalmente penetrando a neblina. O garoto olhou para mim, um sorriso triste se formando em seus lábios. "Obrigado", ele murmurou, sua voz já distante, como se ecoasse de outro mundo. "Você me ouviu. Isso era tudo o que eu precisava." Antes que eu pudesse responder, sua figura começou a desvanecer como névoa ao amanhecer. Em pouco tempo, nada restou além do carrinho de lata sobre o túmulo, que agora parecia menos sombrio, menos esquecido. Fiquei ali, sozinho, enquanto a primeira luz do amanhecer cortava a escuridão. O medo que senti foi substituído por uma profunda tristeza, mas também por uma estranha paz. Saber que aquele pequeno espírito talvez tivesse encontrado seu caminho para casa de alguma forma trouxe conforto ao meu coração cansado. Voltei para o meu caminhão, o sol já despontando no horizonte. A estrada à minha frente nunca pareceu tão convidativa, tão cheia de possibilidades. Olhei uma última vez para trás para a cruz do menino, sabendo que nunca mais seria o mesmo. Algumas histórias aprendi precisam ser contadas, algumas almas ouvidas. E naquela noite, eu tinha feito ambos. Enquanto dirigia de volta pela estrada que agora se banhava na luz do amanhecer, minha mente ainda rodopiava com os acontecimentos da noite passada. Cada metro que meu caminhão percorria parecia me afastar não só da cruz do menino, mas também de uma parte de mim que até então desconhecia. Uma parte que, até aquela noite, nunca havia realmente acreditado no sobrenatural ou no poder das histórias não contadas ao longo da estrada. As cores do céu mudavam, tingindo as nuvens de laranja e rosa, enquanto o sol acendia com promessas de um novo dia. No entanto, a imagem do garoto, seu olhar triste e suas palavras finais ecoavam em minha cabeça. "Você me ouviu. Isso era tudo o que eu precisava." Essa simples frase tinha um peso que eu sentia no peito, uma responsabilidade nova para com o mundo invisível que tangenciava o nosso. Decidi parar em uma pequena lanchonete na beira da estrada, um desses lugares que parecem congelados no tempo, onde os caminhoneiros se encontram para compartilhar histórias e um café forte. Ao entrar, os sinos na porta tilintaram, anunciando minha chegada. O aroma de café recém-passado e pão na chapa preencheu meus sentidos, trazendo um conforto simples, mas profundo. Sentei-me ao balcão e a proprietária,
Uma senhora robusta com um sorriso fácil aproximou-se com uma caneca fumegante. "Parece que você viu um fantasma, Joca", ela comentou, sua voz cheia de uma preocupação materna. Eu sorri, um pouco abalado. "Talvez eu tenha mesmo, Dona Rita." Ela arqueou uma sobrancelha interessada enquanto servia o café. "Conta mais, sou toda ouvidos." Então eu lhe contei. Contei sobre a estrada, o garoto, o cemitério e a paz que parecia ter sido alcançada. Dona Rita me ouviu, balançando a cabeça de vez em quando, interrompendo apenas para mais café ou para acenar para outro cliente. Quando terminei, ela estava silenciosa, pensativa. "Você sabe, Joca, eles dizem que quem ajuda uma alma perdida também encontra um caminho para si mesmo. Talvez essa seja sua bênção, ou seu fardo. Só o tempo dirá." Suas palavras me fizeram pensar. Talvez, de alguma forma, eu tivesse sido escolhido para aquele encontro. Talvez houvesse algo mais para mim, além das estradas e entregas. Paguei pelo café e agradeci pela conversa. Ao sair, a brisa da manhã soprou mais uma vez, e por um breve momento, pensei ouvir o riso de uma criança, leve e livre, carregado pelo vento. Era como se o universo estivesse me dizendo que, apesar de tudo, a vida continuava. De volta ao meu caminhão, coloquei as mãos no volante e olhei para a estrada à frente. A Cruz do Menino agora era parte da minha história, um capítulo que eu levaria comigo onde quer que fosse. E embora parte de mim desejasse nunca mais passar por aquela encruzilhada, outra parte sabia que talvez um dia eu voltaria. Talvez para ajudar outra alma perdida. Ou talvez apenas para lembrar que nosso mundo é mais profundo e mais misterioso do que nossos olhos podem ver. Enquanto o motor roncava a vida, senti uma estranha paz se acomodar em meu peito. Eu tinha histórias para contar. Histórias que poderiam não acreditar, mas que precisavam ser contadas. E com um suspiro profundo, eu me lancei novamente na estrada, pronto para o que quer que estivesse à minha espera, em cada curva, em cada milha desconhecida. Com a estrada se estendendo à minha frente e o sol finalmente se erguendo no horizonte, percebi que minha jornada tinha mudado. Não era apenas uma questão de levar cargas de um lugar para outro. Era sobre as histórias e os espíritos que cruzavam meu caminho, cada um com sua narrativa, cada um com sua lição a ensinar. A Cruz do Menino, aquele encontro com o garoto e a paz que ele finalmente encontrou, marcaram um novo começo para mim. Já não era apenas um caminhoneiro, era um guardião de histórias, um viajante entre o visto e o invisível, entre o dito e o não dito. Nos quilômetros que se seguiram, muitas vezes me peguei pensando no garoto. Ele havia encontrado o descanso e eu havia descoberto um propósito. Saber que eu tinha desempenhado um papel naquela transição dava um novo significado às milhas que se desdobravam sob as rodas do meu caminhão. No fim, as estradas que percorremos nos moldam tanto quanto moldamos nossas trajetórias nelas. Cada parada, cada pessoa que encontramos, cada história que ouvimos ou contamos, tudo isso tece a tapeçaria da nossa existência. Ao passar novamente pela encruzilhada meses depois, não com medo, mas com uma reverência calma, deixei uma flor sobre o túmulo do garoto, um sinal de respeito e de lembrança. Não havia mais medo, apenas uma profunda aceitação das muitas realidades que coexistem com a nossa. E assim, com cada viagem, com cada história, continuo a conduzir. As estradas são minhas, tanto quanto sou delas. E enquanto houver um caminho a seguir, haverá histórias a contar. Histórias de espíritos perdidos, de encontros inesperados, e de um caminhoneiro que aprendeu a ouvir e a ver além do horizonte. E com essa certeza, sigo adiante, sempre adiante, sob o vasto céu aberto, pronto para a próxima história que a estrada decidir me contar. Na escuridão que envolve a rodovia 34, histórias se tecem entre o sussurrar dos ventos e o asfalto que nunca descansa. Contam os viajantes e moradores das redondezas sobre um passageiro que, sem ser visto, acompanha os solitários que ousam percorrer essa rota após o anoitecer. Nossa história começa numa noite particularmente sombria, quando o céu parecia segurar sua respiração e as estrelas se escondiam atrás de nuvens carregadas. Meu nome é Henrique Silva, mas por entre os amigos de estrada, sou conhecido como Rick. Já são 20 anos de estrada, e minha vida pode ser contada através das milhas percorridas no meu fiel caminhão, um Peterbilt modelo antigo que conhece cada pedaço dessa vasta terra brasileira. Mas naquela noite, na rodovia 34, eu encontraria algo que desafiaria até mesmo a minha descrença nos contos que assombram as longas noites de um caminhoneiro.
Tinha saído de Verona, um povoado ao sul, com destino à cidade de Novo Destino, carregando uma carga de madeira. O plano era simples: dirigir pela noite adentro para evitar o tráfego e entregar a carga ao amanhecer. Mas como dizem por aí, nem tudo vai como planejado. O céu estava um breu só, e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão, que rasgavam a neblina como navalhas cortando fumaça. O rádio estava ligado, tocando clássicos do rock para manter meu ânimo. No entanto, conforme adentrava mais fundo na rodovia 34, uma sensação estranha começou a se instalar. Era como se alguém estivesse me observando, escondido nas sombras que a luz não alcançava. Foi quando a estática começou. Primeiro, uma leve interferência no Led Zeppelin que tocava, depois, palavras entrecortadas surgiram no meio da canção. Parecia uma voz fraca e distante, como um sussurro levado pelo vento. "Ajude-me", dizia ela. Balancei a cabeça, tentando atribuir aquilo ao cansaço da viagem. "Isso é só cansaço batendo, Rick", falei alto, tentando me convencer. Mas então, algo aconteceu que desafiou qualquer lógica. Os instrumentos do painel começaram a piscar descontroladamente, e senti uma friagem tomar conta da cabine. Era como se a temperatura tivesse caído uns 10 graus num piscar de olhos. Engoli em seco, tentando manter o controle do volante. Foi nesse momento que vi, pelo retrovisor, a figura de alguém sentado na cama do caminhão. Virei-me para olhar melhor, mas não havia ninguém lá. Meu coração batia tão forte que podia ouvir seu eco no peito. "Isso não está acontecendo", pensei, tentando manter a calma. Mas a voz continuava, cada vez mais clara. "Por favor, pare." Não sei o que me deu, mas decidi parar o caminhão. As palavras "pare o caminhão" nunca me soaram tão reais, tão urgentes. Com as mãos trêmulas puxei o veículo para o acostamento, o coração na boca. A respiração estava pesada, e cada som da noite parecia amplificado. O grilar dos grilos, o vento batendo contra a lona, e o som do meu próprio medo pulsando nos ouvidos sai do caminhão, a lanterna na mão, inspecionando a área ao redor. O vento frio me fez arrepiar, e cada passo parecia ecoar pela eternidade naquela rodovia deserta. Apontei a lanterna para a cama do caminhão, meio esperando ver alguém ali, mas só havia as marcas da carga que eu transportava. Resolvi checar o resto do caminhão andando ao redor dele com a lanterna em mãos. "Não tem nada aqui, Rick. Você está vendo coisas", murmurei para mim mesmo, tentando afastar a paranoia. Mas quando voltei para a cabine, a temperatura baixa me recebeu novamente, e a sensação de não estar sozinho era palpável. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação racional para tudo o que estava acontecendo. Decidi ligar o caminhão e seguir viagem, tentando ignorar a sensação de olhos invisíveis me observando. Mas conforme seguia pela rodovia 34, o som da estática no rádio voltava, intercalando com fragmentos de voz que pareciam cada vez mais desesperados. "Não me deixe aqui", ouvia-se claramente entre a estática. A voz soava jovem, talvez de uma mulher, e havia um tom de súplica que me gelava a espinha. A cada milha que passava, eu sentia como se estivesse me afundando mais em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Decidi que não aguentava mais aquilo. Parei o caminhão novamente, desta vez com a firme intenção de investigar até o fim, ou até provar para mim mesmo que estava apenas imaginando coisas. Com a lanterna em mãos, saí da cabine e me dirigi para a parte traseira do caminhão, onde a voz parecia ser mais forte. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando na escuridão como um desafio ao silêncio opressor da noite. Não houve resposta, apenas o sussurrar do vento entre as árvores que ladeavam a estrada. Foi então que notei algo diferente. Marcas na terra, como se alguém ou algo tivesse arrastado os pés até a beira da estrada e desaparecido floresta adentro. Meu coração disparou com a possibilidade de não estar sozinho, mas a curiosidade foi mais forte. Segui as marcas com a lanterna, cada passo me levando mais para dentro da escuridão da floresta. A vegetação era densa, e os galhos arranhavam meu rosto e braços enquanto eu me abria caminho. A atmosfera estava carregada, como se a própria natureza segurasse a respiração junto comigo. Depois de alguns minutos que pareceram horas, cheguei a uma pequena clareira. O que vi ali fez meu sangue gelar. Uma velha camiseta rasgada e uma mochila jogadas ao lado de uma pedra coberta de musgo. Peguei a mochila, revistando-a na esperança de encontrar alguma identificação, algum indicativo de quem poderia estar pedindo ajuda. Dentro, encontrei apenas um diário úmido e algumas fotos antigas de uma jovem mulher com amigos e família. Voltei para a rodovia, decidido a ir até a próxima cidade e informar a polícia. Mas, quando retornei ao caminhão, a temperatura na cabine havia caído ainda mais, e a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. "Está tudo bem",
Eu vou te ajudar, falei em voz alta, como se a dona da voz pudesse me ouvir. Reiniciando a viagem, os quilômetros seguintes foram marcados por um silêncio tenso. A estática tinha cessado, como se minha promessa de ajudar tivesse acalmado o espírito que me acompanhava. Ainda assim, o medo e a dúvida permaneciam como passageiros indesejados ao meu lado. Chegando à cidade mais próxima, fui diretamente à delegacia. Expliquei tudo ao delegado, que me ouviu com uma expressão mista de ceticismo e preocupação. Ele prometeu enviar uma equipe para investigar a clareira e as coisas encontradas. Agradeci e deixei a delegacia, mas a sensação de inquietude não me abandonava. Dirigi até um pequeno motel na beira da estrada, precisando de um descanso antes de continuar minha jornada ao amanhecer. Enquanto tentava adormecer, pensava na voz, nas coisas encontradas e na esperança de que talvez de alguma maneira eu tivesse feito a diferença. A noite ainda era uma manta de incertezas, mas uma coisa era clara. A rodovia 34 guardava mais segredos do que eu jamais poderia imaginar, e algo me dizia que minha história com essa estrada estava longe de terminar. Noite avançava, e enquanto eu tentava dormir, cada som do motel parecia amplificado. O zumbido do ar-condicionado, o sussurrar do vento lá fora e o ocasional ranger de madeira. Não conseguia parar de pensar na voz que tinha ouvido e no que tinha encontrado na floresta. Minha mente girava, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia não ter solução. Finalmente, quando o primeiro vislumbre de luz começou a penetrar através das cortinas, meu telefone tocou. Era o delegado da cidade, com uma voz que denotava uma mistura de surpresa e preocupação. Ele me informou que tinham ido até a clareira e encontrado mais do que eu tinha descrito. Além da mochila e da camiseta, a equipe de busca encontrou um antigo colar enterrado perto da pedra, e o que parecia ser vestígios de um acampamento antigo. Parece que alguém esteve lá por um bom tempo, ou retornava frequentemente ao local, explicou ele. Perguntei sobre a mochila e o diário. O delegado pausou por um momento antes de continuar. O diário estava bastante danificado pela umidade, mas conseguimos identificar o nome da proprietária, Raquel Silva. Ela foi reportada como desaparecida há quase 2 anos. Sua família a procurava desde então. As palavras do delegado caíram como um peso em meu peito. Raquel Silva, a voz que pedia ajuda na escuridão da rodovia 34, tinha uma história, uma família que a procurava. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Triste por sua história trágica, mas aliviado por poder ajudar de alguma forma a trazer respostas para sua família. Vamos continuar as buscas na área e ver se encontramos mais alguma coisa que possa nos dizer o que aconteceu com ela, concluiu o delegado antes de desligar. Eu não consegui voltar a dormir depois daquela ligação. Levantei-me, tomei um banho rápido e decidi que não poderia deixar a cidade ainda. Algo me dizia que eu precisava ficar, pelo menos até ter certeza de que fizeram tudo o que era possível para desvendar o mistério de Raquel. Passei o dia seguinte na cidade, vagando sem destino, perdido em pensamentos sobre a fragilidade da vida e o peso das almas perdidas que talvez nunca encontrassem repouso. Ao anoitecer, voltei à delegacia para ver se havia novidades. O delegado me recebeu em seu escritório, um espaço pequeno e abarrotado de papéis e pastas. Temos novidades, começou ele sem rodeios. Encontramos alguns pertences que indicam que Raquel pode ter se abrigado naquela clareira por algum tempo. Também encontramos um caderno de desenhos. Parece que ela era bastante artística. Muitos desenhos dela na floresta da estrada, alguns parecem ser da própria rodovia 34. Alguma ideia do que aconteceu com ela? Perguntei ansioso. Isso ainda está em aberto, respondeu o delegado. Mas agora que sabemos quem ela é, podemos começar a juntar mais informações e talvez chegar a alguma conclusão. Sua ajuda foi fundamental, Henrique. Sem você, talvez nunca tivéssemos encontrado nada disso. Saí da delegacia com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava a satisfação de ter ajudado. Por outro, a sombra de Raquel e a história não resolvida que ela deixou para trás. Enquanto dirigia de volta para o motel, a rodovia 34 parecia diferente para mim. Não era apenas uma estrada agora. Era um lugar onde a vida de alguém tinha mudado para sempre, onde uma voz tinha encontrado alguém para ouvir seu chamado silencioso na noite. E eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo do meu coração, que minhas viagens por essa estrada estavam longe de terminar. Talvez nunca terminassem, enquanto houvesse histórias para serem descobertas e almas para serem apaziguadas. À medida que a estrada se desdobrava à minha frente, as lembranças do que havia ocorrido na rodovia 34 começaram a se entrelaçar com os sons da noite e o ronco contínuo do motor do meu caminhão. A história de Raquel Silva, a jovem cuja voz desesperada buscava por alívio, ou talvez por um final, permanecia comigo,
ecoando como um lembrete de que as estradas que percorremos carregam mais do que apenas veículos e cargas. Elas são testemunhas silenciosas das vidas que se cruzam, dos destinos que se entrelaçam e, às vezes, se perdem nos dias que se seguiram. A polícia continuou suas investigações e, com a ajuda das informações que Raquel havia deixado em seu diário e nos desenhos, começaram a montar a história de seus últimos dias. Parecia que ela havia encontrado naquela clareira não apenas um refúgio, mas um lugar de contemplação, onde a arte se tornava seu escape das sombras que a perseguiam, tanto reais quanto imaginadas. Eu segui meu caminho, continuando minha vida nas estradas, mas com uma nova perspectiva. Cada parada e cada novo rosto poderia ser uma história esperando para ser contada, um mistério precisando ser solucionado, ou uma alma procurando por paz. Raquel me ensinou que ouvir é mais do que um ato de perceber sons. É um ato de compreensão e, por vezes, de salvação. A rodovia 34 nunca mais foi apenas mais uma rota em meu itinerário. Ela se tornou um marco em minha jornada, um lugar onde a realidade se fundia com o mistério e a vida com a memória. Cada vez que passava por ela, uma parte de mim revivia aquela noite, aqueles chamados, aquela busca por respostas. E eu sabia que, de alguma forma, Raquel tinha encontrado o caminho para casa, guiada pela luz de alguém que se dispôs a ouvir. E assim, com o passar do tempo, a história de Raquel Silva, a passageira invisível da rodovia 34, tornou-se uma parte do folclore local, contada em postos de gasolina e cafés de beira de estrada. Para os que acreditam, ela serve como um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos nas estradas que percorremos. Para os céticos, talvez seja apenas mais uma história de estrada. Mas para mim, Henrique Silva, caminhoneiro com 20 anos de estrada, foi a confirmação de que cada milha percorrida pode ser um capítulo de uma história maior e que prestar atenção às vozes que clamam no silêncio pode revelar não apenas os segredos da noite, mas também as verdades do coração humano. Assim, carrego comigo não apenas cargas, mas também histórias, daquelas que são demasiado importantes para serem esquecidas. E sempre que passo pela rodovia 34, eu sussurro um agradecimento à passageira invisível que mudou para sempre a minha forma de ver o mundo. Em uma região esquecida, onde o crepitar das árvores acompanha o sibilar do vento, há uma estrada conhecida por poucos e temida por muitos. A rodovia Alvorada, que corta o coração sombrio da floresta de Arapuca, guarda em seu seio histórias que gelam o sangue daqueles que as ouvem. Entre elas, destaca-se a lenda do KM 239, um trecho onde, dizem, o véu entre os vivos e os mortos é tão fino que ambos podem se tocar. Aqui começa a terrível jornada de Carlos Mendes, um caminhoneiro cético cujas convicções são postas à prova na mais escura das noites. Me chamo Carlos Mendes, e há mais de 15 anos as estradas são minha casa, meu trabalho e, devo admitir, minha paixão. O rugido do motor, a solidão da cabine, o mundo passando por mim enquanto eu permaneço. Há algo em tudo isso que sempre me deu paz. Mas existe uma estrada em particular que eu jurava nunca percorrer, não depois das histórias que ouvi sobre o KM 239. Meu velho amigo João, outro veterano das estradas, sempre dizia: Carlos, esse é um lugar que até o diabo evita depois do anoitecer. Mas naquela fatídica noite, um desvio inesperado e um prazo apertado me obrigaram a enfrentar a famosa rodovia Alvorada. A noite estava particularmente escura, a lua se escondendo atrás de nuvens carregadas, como se não quisesse testemunhar o que estava por vir. Conforme me aproximava do KM 239, uma sensação desconfortável começou a se instalar no meu peito. O rádio, antes companheiro com suas músicas clássicas do rock, agora apenas chiava, como se lutasse para manter-se vivo contra uma força invisível. Eu tentava manter minha mente racional no controle, focando na estrada à frente, mas meu coração batia em um ritmo frenético, uma orquestra desafinada tocando uma sinfonia de alerta. Foi então que aconteceu. O relógio marcava exatamente meia-noite quando os faróis captaram uma figura à margem da estrada. Uma silhueta escura, imóvel, observando enquanto eu me aproximava. Apertei os olhos tentando discernir se era apenas uma árvore ou algo mais sinistro. Mas quando me aproximei, a figura desapareceu, como fumaça dissipada pelo vento. O coração que já batia forte agora parecia querer saltar pela boca. É só sua imaginação, Carlos, eu me dizia, tentando afastar o medo que me invadia. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado, algo muito errado.
Minha atenção foi arrancada de volta para a estrada quando um som alto de batida ressoou na traseira do caminhão. Parecia como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Meu primeiro instinto foi acelerar, tentando deixar para trás o que quer que estivesse me perseguindo. Mas cada vez que olhava pelo retrovisor, lá estava ela. Uma antiga carreta, desgastada pelo tempo e pela estrada, seguindo-me de perto, seus faróis como olhos de predador na noite. O medo se transformou em pânico quando percebi que não importava o quanto eu acelerasse. O caminhão fantasma mantinha a mesma distância, como se estivesse amarrado ao meu veículo por alguma força sobrenatural. As batidas continuaram, cada vez mais urgentes, e uma voz fraca começou a sussurrar pelo rádio, cada vez mais clara. Saia, saia daqui. As palavras gelaram-me a espinha. Eu sabia que tinha que fazer algo, então, com a respiração pesada e as mãos trêmulas, decidi enfrentar o que quer que fosse. Parei o caminhão no acostamento, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pela floresta escura. Respirei fundo e saí da cabine, a lanterna tremendo em minhas mãos enquanto iluminava a escuridão ao redor. O caminhão fantasma havia desaparecido, deixando apenas o som do vento entre as árvores. Mas no chão, bem onde a carreta estivera, havia um objeto antigo e desgastado, um diário com capa de couro. Tomei o diário em minhas mãos trêmulas, sentindo sua capa desgastada e as páginas amareladas pelo tempo. Cada página que virava parecia suspirar, liberando segredos antigos e sussurros esquecidos. Era o diário de um caminhoneiro, como eu, mas de uma época distante. As anotações falavam de viagens, de amores perdidos, de estradas percorridas. No entanto, uma entrada em particular chamou minha atenção, datada exatamente 50 anos atrás, na mesma data de hoje. Ela narrava uma história terrível, de um acidente no KM 239, onde o escritor e seu caminhão foram consumidos pelas chamas após uma colisão com outro veículo que supostamente surgira do nada. O relógio parecia bater mais forte, cada tic-tac ressoando como um martelo em meu peito, enquanto eu lia as últimas palavras do diarista. Que quem encontrar este diário saiba que minha alma ainda percorre esta estrada procurando paz. A realidade daquelas palavras me golpeou com força. Será que eu estava enfrentando o espírito daquele caminhoneiro preso em um loop eterno de sua última noite? Coloquei o diário cuidadosamente de volta na cabine do meu caminhão e olhei em volta. A noite ainda envolvia tudo com seu manto de mistério e medo. Decidi que tinha que fazer algo, que não podia deixar aquele espírito continuar preso neste ciclo de desespero. Talvez houvesse uma maneira de libertá-lo, de oferecer-lhe a paz que ele buscava. Com um novo sentido de propósito, voltei para o volante. Dirigi até o exato local do acidente descrito no diário, o KM 239, e parei lá. O silêncio era quase palpável, como se a própria noite prendesse a respiração. Saí do caminhão e, com o diário em mãos, comecei a falar para a escuridão, para a estrada, para quem quer que ouvisse. Eu não sei seu nome, mas sei sua história. Você não está sozinho nesta estrada. Eu te ouço e eu entendo sua dor. Encontre a paz, amigo. Você não precisa percorrer esta estrada sozinho. Passe para o outro lado, onde você pode descansar. Palavras pareciam insuficientes, mas algo no ar mudou. Uma brisa suave começou a soprar, dissipando a neblina, clareando a noite. Por um momento, pensei ver uma figura na beira da estrada, acenando em agradecimento antes de desaparecer. Um peso pareceu se levantar do ambiente e a estrada nunca mais pareceu tão calma. Voltei para o caminhão, sentindo uma paz que há muito não sentia. Iniciei a marcha, observando enquanto o KM 239 desaparecia no meu espelho retrovisor. Pela primeira vez naquela noite, o rádio tocava claramente, sem interferências, a melodia de uma canção antiga enchendo a cabine. A noite ainda era escura, a estrada ainda longa, mas algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Não era mais apenas um caminhoneiro percorrendo quilômetros de asfalto. Eu era, de certa forma, um mensageiro, um libertador de almas perdidas. E enquanto eu seguia a viagem, sabia que a lenda do KM 239 agora tinha um novo capítulo. Um capítulo de redenção e paz. A rodovia Alvorada ainda guarda muitos segredos, e talvez outras almas ainda perambulem por suas curvas. Mas naquela noite, uma alma encontrou o caminho de casa, e eu encontrei um novo sentido na imensidão de minha jornada solitária. E assim, com o amanhecer se aproximando, eu continuo minha viagem, sabendo que a estrada é mais do que apenas asfalto e terra. É história, é vida. E às vezes é um lugar de descanso eterno. Conforme o sol começava a raiar, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, uma sensação de renovação me acompanhava.
A noite havia sido longa e repleta de eventos que desafiaram minha compreensão sobre o mundo, mas agora, na luz do amanhecer, sentia-me como se tivesse passado por uma prova, um rito de passagem que apenas os que percorrem longas e solitárias estradas poderiam entender. Dirigi pelo resto da madrugada, refletindo sobre o que havia acontecido. O diário, agora guardado no painel do caminhão, parecia um talismã, um lembrete de que a estrada tem memórias, algumas marcadas por tristes finais, outras por contínuas buscas por redenção. A lenda do KM-239, que antes me fazia evitar a rodovia Alvorada, agora me fazia sentir parte dela, como se eu e aquela estrada compartilhássemos um segredo profundo e antigo. Ao parar para um café em um posto na beira da estrada, enquanto o dia clareava completamente, senti a necessidade de compartilhar minha história. O atendente, um senhor de idade que parecia conhecer cada centímetro das estradas locais pelo brilho curioso em seus olhos, ouviu atentamente enquanto eu narrava os eventos da noite. "Você não é o primeiro a encontrar algo estranho naquela parte da estrada", ele disse, acenando com a cabeça. "Mas talvez seja um dos poucos que realmente entendeu o que precisava ser feito. Aquele lugar." O KM-239 sempre foi um ponto de dor, de almas que não encontraram descanso. Talvez agora você tenha trazido um pouco de paz para lá. Suas palavras me fizeram pensar na responsabilidade que carregamos, muitas vezes sem saber, ao nos depararmos com as histórias esquecidas pelas estradas. Aquele breve encontro no posto de gasolina reforçou minha sensação de que minha jornada naquela noite tinha sido mais do que apenas coincidência ou destino. Tinha sido uma necessidade, quase uma missão. Retomei a viagem agora sob o sol claro, sentindo um misto de alívio e missão cumprida. Sabia que a estrada ainda guardava muitos mistérios e que minha vida de caminhoneiro ainda me levaria por muitos caminhos, alguns talvez tão sombrios quanto o KM-239. Mas agora eu carregava comigo uma nova perspectiva, a de que, por vezes, nossos caminhos cruzam com os de outros, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E enquanto o Peterbilt seguia pela vastidão da rodovia Alvorada, eu sabia que histórias como a minha e do fantasma do KM-239 seriam eternas companheiras de viagem, sussurrando lembranças nos ouvidos daqueles dispostos a ouvir. A estrada é longa, a jornada é solitária, mas as histórias nunca morrem. Com isso, o relato de Carlos Mendes, o caminhoneiro que encontrou e libertou uma alma perdida na rodovia Alvorada, chega ao seu fim. Mas a estrada sempre continua, sempre se desenrola à frente, convidando à próxima viagem, à próxima história.